Olá, meu nome é Giovana Fonseca e hoje eu e meu grupo, composto por Isadora Gualberto, Isaac Bertão, Giovana Gomes e Emanuel Ferreira, vamos apresentar a vocês o nosso projeto Tecnologia para Monitoramento da Temperatura Corporal e Ambiental como estratégia de triagem de viroses respiratórias sensíveis ao clima no ambiente escolar, também conhecido como Monitec. O nosso trabalho surgiu a partir da preocupação com a propagação de viroses respiratórias, como a da Covid-19 e a gripe, que se espalham com facilidade em locais de grande circulação, especialmente nas escolas. Pensando nisso, tivemos a ideia de criar um protótipo capaz de medir automaticamente a temperatura corporal e ambiental, ajudando na identificação precoce de possíveis casos de febre e, consequentemente, na prevenção de surtos virais. Bom, como justificativa para o desenvolvimento do nosso projeto está a necessidade de garantir ambientes escolares mais seguros e saudáveis. Sabemos que fatores climáticos como frio e baixa umidade favorecem a transmissão de vírus respiratórios. Então, unir o monitoramento de saúde com o acompanhamento das condições ambientais pode fazer uma grande diferença na prevenção. Além disso, o projeto também incentiva o uso da tecnologia como ferramenta educativa, aproximando os estudantes da ciência e da inovação. Bom, entre os nossos objetivos, destacamos 1. Projetar e implementar um protótipo funcional com sensores infravermelhos e ambientais. 2. Testar sua eficiência em diferentes condições. 3. Correlacionar dados de temperatura e sintomas com as variações climáticas. 4. Avaliar como essa tecnologia pode ser aceita e utilizada pela comunidade escolar. Com isso, esperamos que o Monitec contribua para tornar o ambiente escolar mais preparado, seguro e consciente, unindo ciência, tecnologia e saúde preventiva em um único projeto. Obrigada pela atenção. Olá, me chamo Isaac Bertão. O nosso trabalho ele se inicia a partir de um mini surto de Covid-19 que aconteceu na nossa escola, lá na antiga turma do segundo D em 2024. A partir disso, analisamos e vimos isso como uma oportunidade, onde pensamos, podemos utilizar a tecnologia que já aprendemos no CEMI por conta do nosso curso e ajudarmos as pessoas a cada vez se tornar um local público mais seguro a partir da tecnologia. E daí vem a nossa pergunta, problema. Como que o monitoramento automatizado da temperatura pode contribuir para a triagem precoce de viroses respiratórias em escolas? Meu nome é Manuel e vou falar sobre a hipótese do trabalho. Bom, a hipótese que guiou a pesquisa foi de que o monitoramento automatizado da temperatura corporal e ambiental pode contribuir para a triagem precoce de viroses sensíveis ao clima, ajudando a detectar casos suspeitos de febre antes que haja disseminação dentro dos locais de grande movimentação, com foco nos ambientes escolares. Para isso, desenvolvemos um protótipo com sensores infravermelhos e ambientais conectados ao microcontrolador. O sistema mede a temperatura do ambiente e do corpo, oferecendo uma triagem rápida, contribuindo para o controle preventivo da propagação de viroses respiratórias em ambientes escolares. Bom, passando agora para a nossa metodologia, ela é dividida em 4 fases principais, e são elas. A primeira fase, meta-análise de estudos, é onde tudo se iniciou no nosso projeto. Basicamente, nessa fase, reunimos em um banco de dados diversas informações comprovadas e apuradas cientificamente a partir de estudos científicos, artigos, revistas, etc., das mais renomadas instituições, desde hospitais, a OMS, universidades como a UNB e etc., para cada vez concretizar e basear o nosso trabalho em informações realmente comprovadas cientificamente. Na nossa segunda fase, que é relacionada diretamente com a primeira fase, temos o cruzamento de dados, onde pegamos diversos dados e cruzamos eles para tirar conclusões. E o mais importante, o principal, o cruzamento entre clima e febre, onde, a partir da análise dos nossos estudos, da meta-análise, observamos e fizemos uma tabela, onde basicamente conseguimos diferenciar os intervalos de temperatura em que cada febre ocorre, em que cada virose ocorre. Então, a febre, por exemplo, na Covid, vai ser um intervalo de temperatura diferente, por exemplo, da febre amarela. E também, as diferenças climáticas afetam diretamente no funcionamento do nosso sistema imunológico, na forma como ele combate, deixando-o mais fraco ou mais forte. A mesma coisa com as viroses. Tem viroses que se tornam cada vez mais fortes quando está calor ou quando está frio. Assim, tem uma relação direta entre o clima e a febre
afetando diretamente o nosso sistema imunológico. Na terceira fase, a mais importante e o maior foco do nosso projeto é justamente o desenvolvimento do nosso protótipo. O nosso protótipo ele se baseia nessa câmerazinha aqui, que é um sensor chamado MLX 90614, que basicamente é um sensor que ele captura as ondas infravermelhas. Mas o que são as ondas infravermelhas? Basicamente são ondas de calor. Então, basicamente, todo o calor que está aqui na frente dele, ele vai captar, fazer uma média e mandar para a nossa placa ESP32, que é basicamente o cérebro do nosso sistema. Essa placa vai pegar esses dados, interpretar e mandar para esse display, o chamado I2C de 24 polegadas. E a partir dele conseguimos observar todas as temperaturas que são observadas pelo sensor. Com um suporte da placa Protoboard, que é basicamente a placa de ensaio, ela que vai direcionar a energia, vai direcionar os dados, e com cabos jumpers. Os cabos jumpers são basicamente cabos que direcionam a energia entre as portas de cada dispositivo. Tudo isso com o suporte de uma caixinha feita em PLA, onde imprimimos na escola. O PLA é um filamento das impressoras 3D que é extremamente barato, ele é bem flexível, reutilizável e extremamente barato. Então, nosso dispositivo é muito barato. Ele ainda não está totalmente completo. Desejamos fazer diversas mudanças, como, por exemplo, adicionar aqui um sensor de umidade ambiental. Colocar também sensores de LED que futuramente eles podem dar sinais. Por exemplo, colocando 3 LEDs, um verde, um amarelo e um vermelho, podemos fazer, por exemplo, quando está verde, a temperatura está ok. Quando está amarelo, avisamos para a pessoa que a temperatura dela está perto da febre, como por exemplo um febril, e a vermelha quando já está com febre. Também colocar sensores de som, que basicamente ao emitir um LED vermelho, ele emite um som diferente. Tudo isso, no futuro, entregaremos a um totem, que basicamente juntaremos o Alcon e o nosso dispositivo, para além do dispositivo também auxiliarmos com outras tecnologias e ferramentas que podem nos ajudar a combater as viroses em sistemas como, por exemplo, a escola. E por fim, na nossa quarta etapa, temos os testes físicos, pilotos e consentimento ético. Basicamente, há poucas semanas atrás, fizemos parte do Circuito Regional de Ciências do Gama, onde aproveitamos as oportunidades para fazer testes práticos e pilotos com pessoas realmente de diversas faixas etárias. Então, fomos desde crianças, por exemplo, de 7 anos, até pessoas praticamente idosas, depois dos 60 anos, onde analisamos a sua idade, os sintomas sentidos por elas, as temperaturas, tanto do nosso dispositivo como ambiental, e também utilizamos o nosso famoso termômetro mesmo normal eletrônico, onde, a partir disso, conseguimos um banco de dados de informações de uma pesquisa realmente aplicada em campo. E podemos, assim, tirar diversas conclusões sobre o nosso dispositivo. E, além disso, conseguimos entregar o nosso dispositivo com um banco de dados em nuvem, que basicamente pega todos os nossos dados e transforma em tabelas e em gráficos em tempo real, fazendo assim que o nosso dispositivo seja cada vez mais funcional e também ele possa ter cada vez mais sentido. Meu nome é Giovana Gomes e eu vou falar sobre o nosso referencial teórico. Nos últimos anos, várias pesquisas mostram como a temperatura do ambiente influencia diretamente na circulação de vírus respiratórios. Por exemplo, estudos de Lowe e Steele, publicado em 2014, e de Moriyama, entre outros colaboradores, publicados em 2020, eles indicam que o clima frio e seco favorece vírus como a gripe e o rinovírus, enquanto o calor e a umidade alta, eles aumentam os casos de dengue, zika e chikungunya. E esses dados mostram que cada tipo de vírus tem uma faixa de conforto climática, ou seja, há temperaturas que facilitam mais a sua transmissão, e por isso, entender a relação entre o clima e as viroses é essencial para pensar em formas de prevenção, principalmente em locais com muita circulação de pessoas, como, por exemplo, as escolas. E outro ponto importante é a febre, que aparece como um dos sintomas mais comuns em várias doenças. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde reconhecem a medição de temperatura como uma estratégia eficaz de triagem, já que ajuda a identificar precocemente possíveis casos de infecção. Baseado nisso, o nosso projeto propõe o uso de sensores infravermelho e monitoramento ambiental para detectar alterações de temperatura no ambiente escolar.
Essa ideia ela vem de estudos como o de Ribeiro e Rosa, publicado em 2023, que criaram um sistema de triagem térmica com a SP32. E o de Lorenzoni, entre outros colaboradores, publicados em 2021, que desenvolveram um totem de medição e higienização automática nas escolas. E essas pesquisas inspiraram a gente a desenvolver um modelo próprio, mais completo e acessível que une tecnologia, prevenção e educação. Bom, a partir da nossa pesquisa aplicada no Circuito Regional de Ciências com teste piloto e, além disso, um questionário opinativo com os alunos do CEMI sobre a usabilidade do nosso dispositivo, chegamos a alguns resultados. Nosso dispositivo aferiu a temperatura pela mão, enquanto o termômetro clínico foi usado na axila. E isso é importante, até porque diferentes regiões do corpo têm variações naturais. No teste feito lá no circuito, obtivemos 43 participantes e observamos que a temperatura média na mão foi de 33,8 graus Celsius, enquanto na axila ficou em 36,1 graus Celsius, ou seja, uma diferença de cerca de 2,3 mais baixa no dispositivo. Essa diferença já era esperada e está de acordo com a literatura médica. A mão sofre mais influência do ambiente, enquanto a axila reflete melhor a temperatura interna. Mesmo assim, o dispositivo conseguiu identificar tendências de febre, mostrando potencial como uma ferramenta de triagem rápida, especialmente em locais com grandes circulações de pessoas, como escolas. O dispositivo não substitui o termômetro clínico, mas é útil para a triagem inicial. A diferença média foi cerca de 2 a 3 graus abaixo do valor real. Crianças apresentaram as leituras mais instáveis, enquanto jovens e adultos apresentaram resultados mais consistentes. Foram identificados um caso de febril, com 38 graus, e um caso de subfebril, de 37,2. Assim, o protótipo cumpre seu papel como sistema rápido de triagem, ajudando a monitorar e prevenir surtos de viroses em ambientes escolares. Com a calibração e expansão de amostra, pode se tornar cada vez mais preciso. A respeito da conclusão do trabalho, concluímos que a Monitec é uma solução viável, acessível, de baixo custo e tecnológica, capaz de integrar não somente a temperatura corporal, mas também a ambiental em um mesmo sistema. Os resultados comprovaram que ele contribui para a triagem precoce de viroses, reduzindo a propagação em ambientes escolares e fortalecendo a vigilância contra epidemias. Além disso, o projeto pode ser replicado em outras escolas, unindo inovação, sustentabilidade e saúde pública para construir ambientes mais seguros e preparados para enfrentar mudanças climáticas e surtos virais em escolas.